Então, olá, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui com a Cibele, do Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna. Gente, eu ouvi um áudio, eu vi um live dela, eu fiquei apaixonada, eu fiquei enlouquecida. Eu tinha que conhecer essa mulher, eu tinha, né? Ela é incrível. Então, eu fiquei... E começou a falar sobre algumas coisas que eu desconhecia. Eu sou alguém que detesta desconhecer as coisas, né? Então, eu quero conhecer tudo. Então, Cibele, seja bem-vinda. Obrigada. Ubutum para você. Gostou do nome do programa? Adorei, para nós. Isso aí. Então, Cibele, nosso programa a gente vai dividir em duas etapas, né? Uhum. Então, sobre alienação parental, que eu fiquei empolgadíssima com essa discussão, porque eu achava, de verdade, que essa era uma coisa positiva para as mulheres, era uma coisa muito... Sempre achei, né? Quando veio a lei, eu fiquei empolgadíssima, falei, cara, que legal, né? Isso é muito importante, coisa e tal. E aí eu descobri, através de você, que não é legal. Pois é. E na outra parte, a gente vai aprofundar na questão do abuso, né, na infância, tá? Porque o canal, a gente foi pensado na questão da violência, e aí na violência, principalmente feminina, mas também temos que falar, antes de falar da violência feminina, além de falar, também inclui a criança, né, que também atinge a mulher, e o idoso também, né? Sim. Então, me diga aí, minha mulher, me apresente para mim de maneira mais requintada. Então, boa tarde, querida Márcia. Que bom te conhecer e estar aqui para a gente poder conversar. O meu nome é Cibele, eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna, que são mães que se encontraram em 2017, né? E aí percebemos que todas nós tínhamos a mesma demanda, né? Um sofrimento parecido, que era em função de estar sofrendo acusação de alienação parental. A partir daí, então, nos unimos, né, com as nossas dores, né, e nos fortalecemos, né, para hoje poder mostrar e poder falar o que é essa violência com o uso da lei da alienação parental contra nós mulheres, né. Eu não sei se está me ouvindo, Márcia. Estou ouvindo, sim. Tá. Quer me perguntar alguma coisa ou eu posso ir falando? Como é que quer fazer? E fale um pouco dessa lei. O que é essa lei? Tá, então assim, ó, o que acontece com essa lei? Essa lei, que é a 12.318 de 2010, ela foi criada a partir de uma demanda de um grupo de pais, né? Pais que estavam solicitando maior convívio com seus filhos, né? Pais que não estavam satisfeitos com as decisões judiciais. Só que o Brasil, ele é um dos únicos países que não cria as leis a partir de pesquisas, né? As leis são criadas a partir de opiniões e de demandas que chegam aos parlamentares. Não se faz pesquisa, né? Não existe um investimento em pesquisa para ver se realmente essa lei é necessária, né? Então, esse grupo de pais trouxe, então, essa teoria da síndrome de alienação parental e foi se criada uma justificativa para essa lei, né? Nesse texto de justificativa, que foi apresentado em 2008, inclusive foi uma lei que ela foi aprovada de uma forma muito rápida, né? Em menos de 2 anos, desde a data da apresentação do projeto até a aprovação, foram menos de 2 anos, né? Isso é muito raro, né? Ser aprovada dessa forma e por unanimidade. Mas o que nos chama a atenção é o texto dessa lei, né? Porque o texto ele é todo formado a partir de... sem nenhuma fundamentação científica, né? Porque eles partem do princípio da síndrome da alienação parental, criada por um americano chamado Richard Gardner. Essa síndrome não tem nenhuma fundamentação científica, não tem pesquisa, não tem reconhecimento por nenhum dos seus pares. Foi uma síndrome criada, né? Uma teoria desse médico americano a partir de observações das práticas dele, né? Ele trabalhou durante alguns anos como voluntário, né, em uma universidade no Rio de Janeiro, desculpa, nos Estados Unidos, e atendia crianças, né, vítimas de abuso, e a partir daí ele foi fazendo um paralelo, né, entre os sintomas de abuso e os sintomas de alienação parental, para dizer que as crianças tinham, né, os sintomas da síndrome a partir, né, da doença da mãe, né, que o problema todo é a mãe que impede, né, a convivência.
Então, essa justificativa, ela tem todo um requinte misógino, né, de uma cultura patriarcal de controle sobre as mães, né, porque foi criada a partir de artigos publicados na internet, artigos de um livro, né, que nada disso é uma pesquisa, não tem uma fundamentação. E ainda tem, junto, publicações de uma desembargadora aqui de Porto Alegre, né, que fala da mãe que depois que se separa, ela tem um sentimento, assim, de raiva, de vingança, né, de não superar a separação, e aí ela começa, né, de uma forma maquiavélica, a impedir o convívio dos filhos com o genitor, sem motivo aparente. Qual é a questão que nos abala profundamente, né, e que nos atinge? Que nós, quando nos colocamos, né, juridicamente pela restrição de convívio, nós temos sim um motivo. Ou é violência doméstica contra a mãe, ou são casos de suspeita de abuso, né, contra os filhos. E aí, eis que a lei, como ela foi muito bem feita, assim, muito bem articulada e amarrada, a partir de um texto do SOS Papai e Mamãe, que traduz um outro texto de um francês, sobre essa teoria, a teoria da ameaça, a teoria de um tratamento terapêutico, né? Porque se tu pegar esse texto do SOS Papai e Mamãe e pegar o texto da lei, tu vai enxergar todos os parágrafos da lei que foram criados a partir deste texto. Neste texto, eles falam do pai alienante e o pai alienado. Só que o pai alienante, o próprio Gardner, conclui que nos casos que ele observou, só as mães alienavam. Os pais eram sempre as vítimas, né? E tem toda uma normativa compulsória de tratamento, de ameaças. Toda a teoria, ela é fundada na teoria da ameaça, né? Quem for trabalhar com essas famílias SAP, que eles chamam de famílias da síndrome de alienação parental, tem que estar preparado para poder trabalhar com discurso de ameaça o tempo todo, porque é isso que a gente vive dentro das audiências, né? Com juízes, com promotores, são as ameaças, né? Essa lei ela tem um ponto muito importante que ela fala assim, ó, no momento que o juiz percebe, porque ele tem um notório saber, né? Ele tem domínio daquilo, né? Das questões do psiqueia, das relações afetivas, né? Ele olha para a mãe e ele percebe nela um indício de alienação parental. Aí ali ele tem o poder de pedir avaliações compulsórias dessa mãe, né? Se faz avaliações psicológicas, se faz avaliações sociais, psicossociais, né? Para ver se essa mãe ela realmente é uma alienadora. Só que em nenhum momento se é investigado a denúncia dessa mãe, né? Ou se é valorizado, se tem na vara de, por exemplo, de violência doméstica, um processo, né? Correndo concomitante ao processo de família. O processo de alienação parental ele é prioritário. Então, a família, por ser a sagrada família, né, nós temos uma sociedade extremamente conservadora e patriarcal, nós temos que conservar, né, a família, nós temos que conservar o direito deste pai que está pedindo para conviver com seu filho, independente de quem ele seja ele um agressor ou seja ele um abusador. Então, a lei ela vem para empoderar os juízes, né? Então, não interessa se o pai tentou dar uma facada na mãe, se o pai tentou dar um tiro na mãe, se o pai bateu na mãe na frente das crianças, né? Se ele batia nas crianças junto, nada disso interessa. Interessa é o direito do pai de conviver com o filho. E aí ele fala sempre, né, que o que interessa é o melhor interesse da criança, né? A convivência com esse genitor. Não interessa a que preço, né? E por que da violência, né? Que a gente fala contra as mulheres? Porque eles usaram isso, criaram isso um tempo depois da lei da Maria da Penha, né, onde as mulheres se autorizaram, né, e se empoderaram de poder denunciar as violências que existem, porque a família, ela é o espaço mais perigoso para a mulher, né. Estão aí os índices, né, Márcia, se tu pegar as pesquisas do IPEA, do Boletim Epidemiológico, de todos esses centros de pesquisas importantes, né, eles mostram a violência intrafamiliar, né. Então, a família, por ser um lugar sagrado, não importa se existe violência, não pode ser denunciada. Então, eles disseram que a lei da alienação parental, ela vem para dar um para-te quieto nas mães, porque elas estão, a qualquer coisa, né, a qualquer situação, estão pedindo medida protetiva contra os pais, né. Então, nesse sentido, a lei vem para silenciar as denúncias de violência contra as mulheres e contra crianças, sendo que o Brasil ele é o 5º país que mais mata mulheres, então a gente não pode
dizer que a violência não existe, né? Essa lei, ela tem um artigo muito ruim, digamos assim, que fala que é ato de alienação parental apresentar falsas denúncias, né? Só que tu nunca vai conseguir comprovar a denúncia da violência doméstica ou da violência contra os filhos, porque muitas vezes esses processos são arquivados, né? Porque já que está tramitando um processo de regulamentação de visitas, de guarda de alimentos, a violência não precisa ser investigada, né? Seria, acho que, uma introdução, assim, do problema da lei, né? Cara, eu tô impressionada, assim. Porque eu, de fato, gente, eu comemorei a lei. Ela foi aprovada por unanimidade. Aí tem uns pontos, deixa eu te falar mais um pontinho da lei. A lei, ela não foi feita uma única audiência pública, tá? E não foi, e assim, o único que participou foi o Conselho Federal de Psicologia nessa única audiência, mas ela não, o Conselho Federal de Psicologia, o CONANDA, né, que são os órgãos mais importantes aqui do Brasil a serem ouvidos quando as leis se referem às relações parentais, né, em relação à proteção da criança, tem que ser o CONANDA, e o Conselho Federal de Serviço Social, nenhum deles foi solicitado que emitisse um parecer, um posicionamento em relação a essa lei. Então, ela tramitou de uma forma muito rápida e sem realmente se trazer para a sociedade para se discutir isso e sem ouvir os especialistas, né? Porque eles trazem isso, não existia necessidade de criação dessa lei. Nós já tínhamos, né, e temos ainda mecanismos, legislações que asseguram o direito da convivência, né, que é no próprio Código Processual Civil, o Estatuto da Criança e Adolescente. Só que essa lei veio para suspender todas essas leis. Ela veio dar um poder para o juiz, né, e para essa perpetuação desse patriarcado, desse machismo muito grande. Porque quando a mídia falou da lei, eu me lembro, era aquela questão do o pai ou a mãe ficarem, enfim, falando mal do outro para a criança, e que deixar a criança com a cabeça muito doida, né? Sim, sim. Isso é violência, né? A mãe fala mal do pai, na casa da mãe. Na casa do pai, o pai fala mal da mãe, né? Então, que isso não poderia haver, prejudicaria a criança. Acontecia muito, né? E com a lei, isso ia mudar tudo. O pai não pode falar mal da mãe, a mãe não pode falar mais mal do pai, não pode menosprezar o outro, né? De nenhuma maneira próxima à criança. Eu achei que isso era benéfico, né? Márcia, eu posso falar? Tem uma situação que a gente precisa... Eu tenho conversado com alguns especialistas, né, estudiosos, e na minha própria vivência, assim, o que a gente vê que o juizado, a vara de família coloca, né? Conflito familiar, né? Já que a gente está nessa questão que não quer ampliar convívio, quer impedir convívio, apresenta denúncia, então eles dizem que é conflito familiar. Só que o nosso judiciário, ele não consegue, não tem capacidade, não tem qualificação para diferenciar o que é conflito familiar, porque existem conflitos, os casais se separam, não é um momento fácil emocionalmente, mas a gente precisa de ajuda emocional e não de intensificação de conflitos. Mas tem os outros casos, que é violência doméstica, que o genitor encerrou, né, o relacionamento, mas ele segue violentando a mãe através do judiciário. Então, além de a gente sofrer a violência do genitor, a gente sofre a violência do Poder Judiciário, de juízes e promotores ficarem nutrindo essa relação de violência com o vocabulário que é usado, com essa litigância abusiva, que é o que a gente chama, porque é um processo sem fim. Uau! Uau! Eu tô assim, uau! Eu vi a live e aí eu não conseguia parar. Eu vi já no final, quando as meninas colocaram no grupo, eu corri. Eu tava tendo reunião também, né? Antes da escola. E eu fui ver assim, gente, né? Sim. É uma situação muito grave. E agora a gente tem os espaços para poder estar mostrando. A alienação parental, ela não veio para ajudar. Ela veio para nós, mães, para nós que somos os frágeis, os vulneráveis, ela veio para intensificar os conflitos, né? Porque outra situação que a gente tem observado, conversando com alguns amigos, eu não tenho pesquisa disso, né? Nem sou pesquisadora, mas estou buscando contatos para ver se alguém tem e acho que vou conseguir. A seguinte situação, Márcia. Eu me separei do pai da minha filha, um exemplo, né?
E eu não tenho questões de violência com ele, ele nunca me agrediu, né? Nunca agrediu meus filhos, não tenho suspeita de abuso sexual, mas eu também não aceito o fim do relacionamento. E tem situações disso, que as mulheres impedem o convívio sem motivo aparente, e não tem razão. E aí, a lei não está sendo aplicada com a rigidez que ela é aplicada nos nossos casos onde existe denúncia de violência. Esse é o ponto mais grave. Nos casos onde existe realmente essa privação de convívio, que a gente chama, que é essa violência psicológica, sem motivo, a lei não é aplicada, digamos assim, com a sua rigidez. Não que eu concorde com a lei, eu só estou fazendo um apontamento, eu sou totalmente contra, porque esse termo ele foi criado por um pedófilo, né? Acho que isso é um ponto também para a gente poder trazer da onde veio essa teoria da alienação parental, né? Acho que eu não falei, vou voltar um pouquinho. O Richard Gardner, ele inclusive se suicidou quando a FBI começou a pesquisar envolvimentos deles com abusos sexuais. E ele defendeu mais de 400 casos de abusos, né? A partir dessa teoria. Tem um livro dele que se chama As Verdadeiras e Falsas Acusações de Abuso Sexual, que é em inglês. Ele fala assim, ó, que a pedofilia ela é natural, ela é importante para a propagação da humanidade. Tem frases deles que não tem problema nenhum a criança ter a sua iniciação sexual com o pai, o problema é a histeria da mãe. Então, assim, como é que nós vamos desvincular uma teoria que é pró-pedofilia de uma lei que foi criada a partir dessa teoria? Então, nos casos de violência aqui no Brasil, e não é só no Brasil tem esse nome, nos outros países que também tem essa luta não é nossa, essa luta, essa pandemia que a gente vive da violência, da cultura do estupro, da naturalização da pedofilia, ela atinge todo mundo, né? Acho que me perdi. Uma coisa, é uma ONG, uma associação, o que vocês são? Um grupo de mães, ó. Nós somos um grupo de mães, né? Cada uma tem a sua profissão, eu sou professora, a Alessandra é servidora pública do TRT, né? E tem outras mães, só que como a gente sofre muitas ameaças dentro dos processos, muitas mães se articulam com a gente dentro do coletivo, mas não se sentem à vontade de estar participando porque tem medo das retaliações, porque isso, as denúncias que a gente vem a fazer, a gente tem que saber que podem chegar a esses, né, nossos operadores do direito e talvez isso venha retaliações para os nossos processos, né? Sim. Porque tem toda uma questão de nos silenciar, né? Mas assim, vocês agem só no Rio Grande do Sul ou está expandindo no Brasil? No Brasil tem vários grupos, Márcia. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul. São Paulo tem grupos, tem o Mães na Luta, tem o NID, Rio de Janeiro tem Vozes de Anjos. Então, são vários grupos de muitas mães, porque a situação tem em todo o país. De norte a sul, nós temos casos de mães que denunciam situações de violência doméstica, né, que não conseguem medida protetiva também, porque no momento em que tu entra na delegacia e aí tu vai lá, tu fala a situação e pede medida protetiva, eles acessam lá no arquivo deles, né, que tem processo de guarda, de alimentos, de disputa de guarda, de regulamentação de visitas, e aí eles negam medida protetiva, né. Ou tem medidas protetivas que eles dão de segunda a sexta, porque no final de semana o agressor tem que ver a criança. Então, nós temos as coisas mais absurdas possíveis, né, mais bizarras possíveis, de norte a sul aqui. Eu fico preocupadíssima, porque eu trabalho muito com criança, e é um momento, por exemplo, agora com a pandemia, onde eu fico imaginando essas minhas crianças que sofrem violência, onde é que elas estão, né? Mais perto dos agressores, né? Sim, Márcia, nós temos no Brasil muitos casos de inversão de guarda, não é um ou dois, são alguns, um número bem expressivo. Então, neste momento, os filhos estão com seus abusadores. E a mãe está sem contato, porque como com a questão do isolamento está se mantendo contatos virtuais, ou as mães perderam o contato, porque tem toda uma questão desse processo de alienação parental, do estereótipo da mãe louca, da mãe mentirosa, né? Então, eles fazem obrigam um tratamento compulsivo, né? De algumas mães terem que usar medicação, tratamento psiquiátrico, comprovar que está usando a medicação através de exames de sangue, né? Porque aparece a dosagem ali da substância. Então, nós temos uma situação muito séria com as questões de inversão de guarda. Então, as crianças estão, sim, potencialmente com o seu abusador, né? Infelizmente. Infelizmente, não, com autorização também do Poder Judiciário, né?
E as mães não podem fazer nada, não podem correr atrás, elas não podem... Márcia, as mães fazem tudo que tu imaginar, as mães fazem, mas tudo que se... Aí entra essa questão, ó. Tudo que se apresenta de provas não é considerado. Porque o que vale, o que é investigado, na vara de família com a lei de alienação parental, o foco não é o melhor interesse da criança, não é a saúde mental da criança, porque a criança ela não vai passar quase pelas perícias. Quem passa por perícia, o foco da vara de família se volta para investigar se a mãe é uma alienadora. Se ela é uma alienadora, ela é uma louca, ela fica inventando coisas, ela tem problemas psiquiátricos. Então, nós temos que silenciar essa mãe, chamando ela de louca, impondo tratamentos compulsórios, né? E tirando essa mãe do convívio do filho, porque é prejudicial. É mais prejudicial a criança estar com uma mãe dita alienadora do que estar com um pai abusador, suspeito de abuso. Não interessa investigar a suspeita de abuso ou de agressão. O ECA, onde entra aí? No caso, o ECA não existe. Não, o ECA não existe. Superior interesse da criança, o artigo 13 ali que fala qualquer suspeita de abuso, de maus tratos, de negligência, nós, como cidadãs, temos o dever de denunciar, né, de levar para investigação, porque eu suspeito, eu não sou perita, eu não tenho como dizer, mas eu acredito na fala da minha filha sempre, né, nós acreditamos nas falas dos nossos filhos. Mas aí nós não podemos denunciar. Se nós denunciamos, nós somos punidas como loucas, porque é isso que eu te disse, a investigação criminal, ou ela é arquivada, ou ela é desconsiderada na vara de família. Porque o correto seria, assim, se tranca, né, se bloqueia esse processo de disputa de guarda e vai se investigar a violência. Seja a violência doméstica contra a mãe, seja a situação da criança. Mas não, o processo criminal não interessa como ele está andando, o que interessa é que essa mãe seja sabatinada, né, a perícias absurdas e a laudos absurdos de uma falsa síndrome de alienação parental, porque essa síndrome nem existe, né? Olha, que maluco, menina do céu. Eu estou no movimento de mulheres já há alguns anos, né? Sim. Eu tinha ainda tido a oportunidade, né, de discutir sobre isso. Estou já querendo ler livros, querendo já me inteirar disso, né? Porque isso envolve não só nós mulheres, como as minhas crianças, né? Que eu sou aquela professora loba, sabe? Sim, exatamente. Nós temos, assim, nós temos o México, que inclusive a gente vai ter a live amanhã pelo coletivo, né? Está trazendo, que agora a gente também se autorizou a poder falar, trazendo pessoas especialistas, porque a ideia é que é isso, Márcia, que a gente compartilhe informações. Eu não estou compartilhando contigo, tem a minha opinião, mas ela é baseada também nas leituras que eu faço. Então, nós vamos trazer para as lives pessoas que são pesquisadores, especialistas que falam nisso. Amanhã, então, no México, revogou, a cidade do México, tá? Até para não haver nenhum equívoco, revogou a lei de alienação parental em 2016, porque uma mãe tentou inúmeras vezes não entregar o filho para o pai abusador, e teve a condenação de ter que entregar. Ela cometeu um suicídio coletivo, né? Então, ela se matou os filhos e matou os pais dela. Sobreviveu, acho que um dos avós maternos, tá? A partir daí, então, foi feita toda uma denúncia, né, do Conselho lá de Direitos Humanos da Cidade do México, e denunciou na OEA, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e veio uma recomendação para que o México, então, revogasse e tornasse essa lei inconstitucional. E no Brasil nós já temos um projeto de lei que foi feito a partir da CPI dos maus tratos, e ele está andando muito devagar, né, para revogar a lei. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada em dezembro de 2019 por uma associação de advogadas pela igualdade de gênero, e nós temos também um outro PL, né, um projeto de lei no Congresso, né, de revogação da lei também, todas elas baseadas também na questão da violência, seja o da Iracema, que fala na violência de gênero, né, o outro que era a questão dos maus tratos, né. Então, nós temos movimentos aqui, né, nós temos iniciativas, nós não conseguimos movimentar esses processos, né. E tem um ponto que eu tenho conversado com as gurias, e encontrei também uma pessoa que pesquisa muito isso, que é a questão da qualificação, né, dos operadores de direito, porque eu até vou usar uma expressão que eu já fiquei pensando como que eu te falaria isso, né? A gente trocou de roupa, mas a gente não tomou banho. Nós criamos legislações de proteção, como a Lei Maria da Penha, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Código Penal, que mudou a questão da punição do estupro de vulnerável, mas nós não qualificamos
quem utiliza essas ferramentas, né? Nós não temos no judiciário advogados, promotores de justiça, juízes e os próprios especialistas que trabalham nos tribunais, psicólogos, ciências sociais, especialistas em violência, né? Nós agora temos um lobby de especialistas em alienação parental, nós temos um investimento do Conselho Nacional de Justiça, né, achando o máximo, que qualificou 11.400 advogados, juízes, não sei, né, magistrados, na área de alienação parental. Tu está qualificando numa falsa síndrome. Nós estamos no momento que o Brasil, que o judiciário tá também funcionando no pensamento negacionista, né? Tu não segue a ciência, tu não segue a pesquisa e tu segue propagando uma mentira, que é essa falsa síndrome da alienação parental, né? Então nós precisamos, não adianta a gente só também revogar a lei, né? A gente precisa formar quem olha essa criança, quem escuta essa criança, quem escuta essa mulher, porque em nenhum dos processos, seja de alienação parental, seja no processo de violência doméstica ou no próprio processo criminal, a palavra da vítima não é considerada. E muitos desses abusos, da própria violência que a gente vive, não deixam muitas marcas, né? A não ser que tu realmente chegue próximo a uma tentativa de feminicídio, né? Então, a palavra da vítima no nosso país, ela culturalmente não é acreditada, né? Nós não temos a cultura de acreditar na palavra da vítima, porque nós somos criados num sistema de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A mulher, ela é propriedade do homem, né? Tanto que é algo mais simbólico da propriedade que o casamento, né? O teu pai te entrega o teu objeto pro teu marido, para tu servir ao teu marido, né? Então, algo que a gente romantiza, né? Essa coisa tão simbólica do patriarcado e do controle, né? Dos nossos corpos. E quando esse marido morre, fica ao filho, né? O dever de cuidar, de zelar, né? A mãe, né? Exatamente. Ele dá ordem, ele é o homem da casa. Exatamente, né? E aí tu vai criando mais machista. Mais machista, exatamente. Né? Aí é bem complicado. Do suicídio coletivo, Como é que é? Hã? Eu vi você falando sobre o suicídio coletivo. Sim, no México. Uhum. E aí eu lembrei das mulheres num navio negreiro, quando elas pegavam suas crianças e se matavam, e jogavam no mar, né? Sim, é desesperador, né? Mas nós tivemos casos aqui no Brasil já, Márcia. Nesses últimos 2 anos, de 2017, que a gente começou esse contato, né, do coletivo, e tem um grupo nacional de mães e outros coletivos, nós tivemos 2 casos de suicídio da mãe da criança, né? E num outro caso que a mãe sobreviveu e a criança morreu. Então, nós tínhamos 2 suicídios, né, de mãe e filho, que teria que estar entregando, então, o filho para o abusador, né? É bem complicado, só que isso não é o suficiente para sensibilizar o legislativo aqui do Brasil e nem o Poder Judiciário, né? As vidas aqui no Brasil não importam muito, né? É essa conclusão que a gente chega. É porque quando falam na TV, olha, uma mãe se matou com os filhos, ninguém viu o motivo, né? Exatamente. E aí a gente pensa assim, meu Deus, essa mulher tá louca, né? Como sempre ela louca. Exatamente. Será que ela estava com depressão? Será que ela ficou assim porque o marido largou ela? O que aconteceu, né? Exato. Então, a gente pensa em nenhum momento que ela está, talvez, tentando salvar o filho de uma violência. A gente não tem ideia ninguém investiga o porquê, né? Sim, ninguém tem interesse em investigar, né? Se fica com o estereótipo da mulher louca, né? Ela se matou e matou os filhos, né? Tudo é culpa da mãe, né? Eu tenho a impressão que a gente nasce com a culpa dentro da gente, é uma coisa meio louca. Não sei nem o que dizer. Né? A gente está na escola, ele tem culpa por causa dos alunos, ele tem culpa que está na escola, aí a gente está na escola, ele tem culpa que está em casa. É uma culpa. Né? É a culpa. E aí, se você é mãe, você está com culpa porque você não deu atenção suficiente para o filho, ou você deu atenção demais para o filho. É muito doido. E isso atrai um monte de problemas para a gente, para a criança também, né? E também
a questão da maternidade compulsória, né, Márcia, para a gente poder pensar que as mulheres só têm valor ou só servem as que escolhem ser mães, né? A mulher não tem o direito de não querer ser mãe. A mulher só serve para a maternidade, né? Porque as mulheres que decidem não ter filhos, elas são vistas, né, com maus olhos. Eu passo por isso. Eu sou solteira, não tenho. E aí a minha cara tem, mas Márcia, você precisa ter filho. A gente só serve nesse mundo para ter filho. Fala assim, não, mas se você tiver um filho, né? Eu ajudo a criar até os 18 anos. Que fofo. Mas ele precisa de uma estrutura, né? Não é só. Exatamente. Como que é isso, né? Então você é sociólogo com dó, muitas vezes, porque você não é mãe. E tu não socialmente não tem jeito de escolha. Tu tem que crescer, aprender a cuidar da casa, estudar, trabalhar, né? E ser mãe. Mas aí, se você é mãe, também você é julgada, porque eu estava vendo agora na TV, falando de uma moça, e aí o jornalista, né, colocou bem claro que ela tinha... Ela paralisou só... Ah, não. Que ela tinha 3 filhos, os 3 filhos eram de cada pai. Voltou. Oi. Então, ninguém fala, olha, o Joaquim é pai de 3 filhos de cada mãe. Ninguém salienta isso. Né? Sim. As pessoas querem salientar que a mulher tem 3 filhos de cada pai. Agora, se o cara tem 10 filhos, cada um de uma mãe, ninguém quer saber disso. Ele tem 10 filhos. É a questão do machismo, né? A questão da iniciação da questão da sexualidade, né? Que a mulher, né, ter relação com mais de um homem, ela é promíscua. O próprio Ministério da Saúde coloca, né? Que no período de 1 ano ou de 6 meses tiver relação com mais de 2, né, parceiros, tu é promíscua, né? Agora o homem ele pode ter 30 relações no mês diferentes e ele é muito macho. Pois é, menina. Me diga uma coisa. Para quem está interessado em saber mais sobre a alienação parental, tem algum site, tem livros? Onde é que a gente pode procurar isso? Certo. A gente tem o nosso coletivo, né, o Coletivo de Proteção à Infância no Facebook, né, que lá a gente está sempre publicando todas as que existe de publicação internacional, né. No Brasil nós já tivemos várias manifestações contrárias ao uso dessa lei, né. Depois eu vou te listar aqui elas. E existem alguns sites, né, para se procurar. Eu posso depois estar disponibilizando para ti. Parece que tem alienação parental acadêmico, que é do pessoal do Rio, que tem também. Artigos, né? Nós temos notas do Nudem de São Paulo, né, que emitiu uma nota. Nós temos uma nota pública do CONANDA também contra o uso dessa lei, o Nudem de São Paulo. Nós temos as próprias a ação direta de inconstitucionalidade 6273, que tu pode acompanhar no STF. Tem os amigos, né, os amigos Curi, que são parceiros, né, para dar seguimento a essa ação. Nós temos publicações internacionais. Agora há pouco, o Conselho Federal de Psicologia da Argentina publicou uma nota, né, digamos assim, recomendando que não se use de forma alguma a palavra síndrome de alienação parental, a acusação de síndrome, a própria alienação parental, em qualquer situação relacionada à família, né, que isso seja banido da Argentina, né. Então, nós temos pareceres dele, nós temos documentação da Organização Mundial de Saúde, porque eles tentaram colocar a falsa síndrome de alienação parental como uma doença dentro do CID-11, né? Eles já queriam que saísse publicado agora no CID como uma doença, né? Mas ela não existe pesquisa científica para provar, né? Nós temos diversos... Oi? Deixa eu te perguntar. Vamos imaginar aqui que tem, eu vou pensar... Tem uma parte, a maioria grande de mulheres que tem pouco acúmulo na leitura, né? E que terem mais dificuldade em ler artigos mais rebuscados, como eu diria, né? Tem matérias, tem vídeos que explique de maneira mais didática para essas mulheres o que é alienação parental e como é que ela pode se proteger?
Sim, nós temos a promotora Valéria Scarance, que é maravilhosa, e ela tem, imagino que tenha no YouTube, no Instagram, ela tem várias falas sobre, né, o que significa a lei de alienação parental, o mau uso, ela tem fala sobre mitos e verdades sobre o abuso sexual e a violência, né. Eu acho que tem um ponto muito importante, Márcia, para a gente pensar, que a lei, né, coloca a questão das falsas acusações, né, de alienação parental, que sejam situações de violência. Acho que a gente tem que poder estar pensando a incoerência desse artigo, né, porque nós temos as pesquisas que falam, né, da alienação parental, da violência sexual, da violência intrafamiliar, né. Então, para a gente poder estar comparando, né, o que a mídia, o discurso, né, que tem na mídia e do senso comum de que as mulheres inventam, de que as crianças mentem, né, que nós implantamos falsas memórias nos nossos filhos, né, porque nossos filhos têm uma capacidade cognitiva além do normal, deve ser. E aí, então, mas aí a gente pega, né, as estatísticas mostrando o número de casos de violência, que a gente sabe que não é a real, né, que com certeza é muito, muito maior, né. As leituras simples, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem essa nota do Nudem, que é uma nota técnica que está numa linguagem muito acessível, né, as gurias escrevem muito bem, inclusive amanhã a Nálida, que é do Nudem, a coordenadora do Nudem de São Paulo, vai estar conosco, né, e a gente poder estar na própria página do coletivo, vocês podem procurar, que a gente está sempre informando, a gente está sempre respondendo as pessoas que fazem, né, questionamentos. Ah, legal, eu vou colocar os links aqui embaixo de algumas coisas, né? Que eu acho muito importante. Eu também vou ver, né? Depois mais tarde, uns 2 meses, outra vez com você, aí já mais sabidona sobre o assunto, sabe? Vou questionar. E essa parte aqui, né? Eu vou estar mais te apropriar desse assunto, mas eu acho que a gente tem que, a partir do princípio, se nós temos a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que fala da questão da proteção, a questão dos nossos deveres, dos direitos das crianças, né, e aí nós temos, né, a questão do próprio Código Civil, que garante a convivência, que garante a regulamentação das visitas, né. Então, a gente tem que buscar mais informações e poder comparar essas informações, né? Ah, que legal. Eu vou agora mudar o assunto para a gente poder pôr no próximo vídeo, tá? Certo. Então, vocês aí, ó, estão voltando, né?